Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, iniciozinho da tarde, e a gente tem a oportunidade de participar desse culto, desse momento de adoração ao nome do Senhor, desse momento onde nós separamos um tempinho do nosso dia para oferecer ao Senhor louvor, adoração e receber dele as suas bênçãos. É uma alegria contar com a sua audiência, mas eu quero te fazer um convite. Não apenas assista um programa de TV, participe de um culto, Deus vai abençoar a sua vida. Antes de nós começarmos esse culto, eu quero lembrar daquele número de telefone 0800 707 3076. Está aparecendo aí na tela com o QR Code ao lado. Esse número você pode ligar para ele, você pode até telefonar nesse número e você vai ser redirecionado para uma pessoa, você vai ser atendido por uma pessoa que um irmão, um servo de Deus, que vai ouvir a sua mensagem, que vai te ouvir, que vai orar por você, que vai transmitir uma palavra da parte do Senhor e que não vai te pedir qualquer tipo de contribuição, nenhum valor econômico, financeiro, nada disso. Essa pessoa vai apenas te atender e fazer aquilo que o Senhor tem nos comissionado, o Senhor tem nos orientado a fazer. Vai orar pela sua vida, vai transmitir para você uma palavra da parte do Senhor, tá certo? Esse QR Code é do lado, você pode apontar a câmera do seu celular e ele será redirecionado para essa ligação e a própria ligação em si também é gratuita. Nós vamos agora clamar, vamos orar ao Senhor para dar início a esse momento de culto. Vamos orar? Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, o perdão pelos nossos pecados e o acesso à Tua presença. Assim, Senhor, pedimos, nos abençoa e nos faz ouvir a Tua voz nesse culto. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora cantar um louvor. Essa primeira parte é uma parte de louvor. Cante conosco, a letra estará na base da tela. Você pode adorar o Senhor, viver já, a partir desse momento, uma experiência de ouvir a voz do Senhor. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Vem flama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem flama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida só tem vida a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem flama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cantar louvor ao Senhor é muito bom. É uma experiência maravilhosa. Deus fala, a letra do louvor fala profundamente ao nosso coração. Você já prestou atenção na letra do louvor?
Nós agora vamos cantar mais um louvor. Vamos adorar ao Senhor com mais um hino. E na sequência, você vai ouvir a mensagem para esta tarde. Nós vamos meditar juntos aqui num texto bíblico e a mensagem tem como tema a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. E vamos meditar num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso de número 38. Lucas 23, 38 em diante, que diz assim: E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, meu amigo, você que está nos assistindo agora, o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, ele teve muitos encontros, muitas pessoas que se encontraram com Jesus e nenhuma dessas pessoas deixou de ser atendida, assistida por ele. E o interessante é que todas essas pessoas estavam debaixo de um plano, de um projeto de Deus. O Senhor Jesus, ele estava a executar esse projeto, de maneira que cada uma dessas pessoas foi encontrada, cada uma dessas pessoas foi assistida, cada uma delas recebeu uma palavra da parte do Senhor, foi abençoada pelo Senhor, e cada encontro deste serve de ensino para nós, de exemplo para nós, tem uma aplicação profética na minha vida, na sua vida. E destes encontros com Jesus, ao longo dos 3 anos do seu ministério, como eu disse, todos eles dentro de um projeto, não estava fora destes encontros ou deste projeto este último encontro. Este texto que nós lemos nos fala sobre o momento da crucificação. O momento em que o Senhor Jesus transmitiu uma mensagem em cada expressão que ele fez, em cada coisa que ele disse, ele estava transmitindo uma mensagem, a mensagem da cruz. O Senhor Jesus estava falando para nós, o Senhor Jesus estava falando para aquelas pessoas que estavam ali à sua frente, o Senhor Jesus estava falando para toda a humanidade. E aqui, nesta mensagem, neste momento final do seu ministério, também havia alguém que precisava dele.
Havia um homem, um malfeitor, diz a Bíblia. Um homem que estava ali pagando pelos seus crimes, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas decisões erradas. Esse homem estava ali porque merecia e ele mesmo, ele confirma isso. Mas Jesus não. Jesus não estava ali por merecer. Jesus estava ali porque aquele encontro precisava acontecer. E não só isso. Jesus estava por aquele homem, mas estava lá também por você e por mim. E a palavra de Deus diz que naquele momento, naquele instante em que Jesus estava ali na cruz do Calvário, com aqueles homens ao seu lado, e é interessante lembrar isso, não era um homem só, eram dois. Eram dois malfeitores, um de um lado, o outro do outro lado do Senhor Jesus. Dois homens que tiveram a mesma oportunidade. Dois homens que estavam à mesma distância, podemos assim dizer, do Senhor Jesus. A mesma distância não apenas de Jesus, mas do projeto de Deus que estava sendo executado naquele instante. Jesus não foi à cruz do Calvário porque foi vencido por aqueles que o acusaram e o levaram a essa condição. Ele foi à cruz do Calvário porque isso estava no projeto de Deus. À véspera daquele dia, o Senhor Jesus estava numa situação de angústia. Ele chegou a suar sangue, diz a Bíblia, e ele diz ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade, o teu projeto. O Senhor Jesus foi até o fim para obedecer à vontade do Pai. E nesse contexto estavam aqueles dois homens, pecadores, vivendo o resultado das suas ações e das suas escolhas. Mas quando eles chegaram ali, cada um teve uma maneira diferente de se posicionar diante daquele grande e maravilhoso projeto que estava acontecendo diante deles. A palavra de Deus diz, e nós lemos, que um deles, ele se dirigiu ao Senhor Jesus de forma jocosa, estava caçoando de Jesus. O texto bíblico fala blasfemando dele. Aquele homem, ele se dirige a Jesus e fala o seguinte: se tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós, tira-nos dessa condição que nós estamos. O primeiro erro daquele homem foi essa condicional: se tu és o Cristo. Toda condicional representa que há uma dúvida, há algo que pode não ser, que pode não acontecer. E a grande oposição à fé é exatamente a dúvida. Toda vez que o homem vai ao Senhor e não vai de inteiro coração, toda vez que o homem se coloca ou pensa acerca do projeto de Deus como algo que não é verdadeiro, que pode não ser verdadeiro, ele blasfema contra esse projeto. Ele blasfema contra o Senhor Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário por esse mesmo homem, por essa mesma pessoa. Se tu és o Cristo, desce daí, tira-nos daqui. O pensamento do homem que despreza o projeto de Deus é nesta vida, é em continuar sendo do jeito que ele é. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas querem Jesus, mas querem Jesus para serem do jeito que essas pessoas são e continuar sendo assim? Querem Jesus, mas não querem a transformação da alma. Querem Jesus, mas não querem viver uma nova experiência. Querem Jesus, mas não querem pensar e viver de acordo com a vida eterna que Deus tem preparado. Querem Jesus para esta vida. Foi o que o homem pediu a Jesus. Se tu és o Cristo, então desce daí, nos tira daqui para que nós possamos viver esta vida, para que eu possa continuar sendo quem eu sou,
a pessoa ruim que eu sou, a pessoa cheia de erros, de falhas, a pessoa das decisões erradas, o malfeitor, podemos dizer, considerando a situação daquele homem, o malfeitor que eu sou, para que eu continue vivendo o que eu sempre vivi. Você quer Jesus dessa maneira? Você quer Jesus para continuar sendo quem você é? E nós, como seres humanos, somos falhos, imperfeitos, erramos na nossa vida. Isso é uma característica do ser humano. Aquele homem, ele não teve resposta do Senhor Jesus. Nós lemos o texto. O Senhor Jesus não se dirigiu a ele, não falou com ele, ele não ouviu a voz de Jesus direcionada à sua vida, a ele mesmo. Ele não ouviu, ele não teve resposta. Já o outro encarou aquele momento de uma maneira diferente. Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele repreende o seu colega, o seu vizinho ali, a pessoa que estava ao seu lado, ele repreende. Ele reconhece, ele diz, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. O fim do homem, em qualquer circunstância, é a morte. É a natureza humana, é da nossa realidade. É algo difícil de nós pensarmos, falarmos sobre isso, mas é o que espera cada um de nós, não há alternativa para isso. E nós somos merecedores das nossas decisões, das nossas ações, das consequências delas. Aquele homem reconhece, repreende aquele que naquele momento estava se direcionando num caminho que não estava correto. Ele não aceita, ele poderia dizer o seguinte, estamos aqui na mesma situação, deixe-me agir do jeito que o meu colega age. Há muitas pessoas que fazem isso, rejeitam o evangelho porque o outro rejeitou. Mas ele não perdeu aquela oportunidade. O último instante do Senhor Jesus no seu ministério terreno. Ele se dirige para Jesus e a primeira coisa que ele faz é dizer, Senhor, meu querido ouvinte, você que nos assiste, quando nós nos dirigimos para o Senhor Jesus e o reconhecemos como nosso Senhor, quando nós nos dirigimos para Ele e em atitude de humildade dizemos, Senhor, eu quero agora que Tu sejas o meu Senhor, o Senhor Jesus ouve a nossa oração. O que aquele homem fez foi uma oração, porque oração é falar com Deus através do Senhor Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Ele não estava preocupado com esta vida. Ele não estava preocupado em continuar sendo a mesma pessoa que ele sempre foi. Não era esse o seu objetivo. Ele estava preocupado com o reino. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Que coisa maravilhosa! A igreja vive essa experiência. A nossa mensagem não é para esta vida. Não é pelos bens desta vida. O Senhor, de fato, cuida de nós aqui, nos abençoa muito, mas nós estamos pregando o reino. Aquele homem, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é maravilhoso, é que a este homem, Jesus respondeu. O outro não teve resposta, mas para este homem, Jesus respondeu. Hoje mesmo, ele começa dizendo o seguinte, em verdade te digo, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A verdade, meu querido irmão, amigo, a verdade do homem, a nossa verdade, a verdade desta vida, é uma verdade relativa. A verdade de um é diferente da verdade do outro. E muitos, inclusive, brigam entre si em defesa das suas verdades. Mas a verdade de Deus, ela é absoluta. Porque a nossa verdade relativa, ela tem tempo de validade. Hoje é verdade, amanhã já não é mais. Mas a verdade de Deus, ela é eterna. Por isso Jesus podia dizer, em verdade te digo. E ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós vemos essa situação, do ponto de vista profético, eram os últimos instantes do ministério do Senhor Jesus. Se nós fizermos
uma divisão das fases, das dispensações na história da humanidade, nós podemos dizer que eram os últimos instantes daquela fase do projeto de Deus, que era a fase do ministério do Senhor Jesus. E quando trazemos isso para nós hoje, por tudo aquilo que a Bíblia diz, nós podemos afirmar que nós hoje vivemos os últimos instantes da última fase do projeto de Deus para o mundo. Jesus voltará em breve. Não temos nenhuma dúvida disso, porque a Bíblia nos garante isso. E nós estamos vivendo os últimos instantes. Era o último instante para aquele homem. Era a última oportunidade para aquele homem. Naquele dia, a mensagem da cruz tocou e transformou a sua vida. Tocou no seu coração e transformou a sua vida. Não para que ele continuasse vivendo do jeito que ele vivia antes, mas a partir dali, ele tinha certeza da vida eterna. Jesus morreu, e a Bíblia garante isso, antes daqueles dois homens. Antes deles. A última imagem que um teve foi de Jesus morto na cruz do Calvário. Mas para o outro, aquele que aceitou Jesus, ele estava sob uma promessa. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele não apenas viu Jesus morrer, ele não apenas viu ele entregar a sua vida por ele, ele não apenas recebeu uma promessa, mas naquele mesmo dia, conforme a promessa de Jesus, ele estava com o Senhor Jesus no paraíso. No tempo profético de Deus, estamos no último instante do dia. E se você disser ao Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu estou pronto a te aceitar como Senhor e viver uma transformação na minha vida. Se você disser isso ao Senhor, você vai ouvir a voz dele dirigida a você, garantindo-lhe a bênção da salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela glória provém para mim todo bem, tenho nela real salvação.
Nós estamos chegando ao final desse culto, mas eu quero te convidar a entender e a participar daquilo que está acontecendo agora. Aquele homem podia pensar, talvez, muitas formas de ter transformado a vida dele. Só não pensaria, possivelmente, que seria ali, no momento em que estava sendo executada uma sentença sobre ele. Você talvez pode ter pensado que um dia você teria uma experiência com Deus e talvez não tenha imaginado que seria durante um programa de televisão como está sendo agora. Esta é a sua oportunidade. Esta é a sua oportunidade de viver a experiência da salvação. Vamos orar, vamos colocar no altar do Senhor esse culto e o Senhor vai ouvir a minha oração e também vai ouvir a sua oração. Se você a fizer com a sinceridade daquele homem ao lado de Jesus, você pode dizer agora ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Transforma a minha vida, me dá certeza de salvação. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor Jesus continua a agir de maneira que todos aqueles que precisam dele tenham uma oportunidade de um encontro, como aquele homem ao lado de Jesus na cruz. Senhor, te louvamos por este momento, por esta oportunidade que estamos tendo, por este encontro que estamos tendo aqui contigo. Senhor, e porque tu estás pronto a salvar todos aqueles que abrirem o seu coração para ti. Pedimos agora, abençoa cada um. Recebe no teu altar o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, eu quero te convidar a baixar o aplicativo da Rádio Manaim. Você vai entrar na loja do seu sistema operacional e tanto para iOS como para Android também, você vai acessar Rádio Manaim, M-A-A, 2 As, Rádio Manaim. E você vai, ao acessar, você vai baixar gratuitamente. Você sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir louvor 24 horas por dia. Louvores e mensagens da Palavra de Deus. Você tem esta oportunidade de viver essa experiência gratuitamente. Baixe o aplicativo, compartilhe com outras pessoas também, de maneira que as pessoas que você ama também tenham acesso a esta bênção. E nós estamos chegando ao final deste culto. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, a partir da 1h30 da tarde, estaremos juntos na programação especial da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor Jesus a todos.